A maioria das pessoas eu tenho observado que elas têm uma necessidade de sobrevivência. Então essa parte do propósito e da missão, né? Se a gente for falar em profissão, a gente vai falar em mundo do trabalho. E a maioria das pessoas na atualidade sobrevivem e estão no mundo sobrevivendo naquilo que é necessário para pagar suas contas, criar suas famílias, se manter vivo, né? E se a gente for trazer essa visão das constelações para o mundo do trabalho, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com constelações, ainda as constelações estavam muito no âmbito das terapias, né? Para um psicólogo, para um terapeuta. E atualmente a gente pode usar as constelações, né? Fazer o uso dessa dinâmica, dessa vivência para qualquer profissão, para qualquer mundo do trabalho. E por que eu trago assim essa discussão? Porque aquilo que nós somos como humanos, na nossa família, as nossas questões familiares, elas se reproduzem no mundo do trabalho. Não é muito difícil, né? A gente não sai de casa, bate a porta, entra no trabalho e a gente é outra pessoa. Não é, né? E com isso, sim, a constelação ela tem um benefício. Eu já participei de constelações e já fiz constelações nas áreas empresariais, né? E o que foi se revelando a partir disso. Também já trabalhei em constelações no sistema educativo, com grupos de professores e profissionais da educação. E atualmente por exemplo, já tem portarias em alguns municípios, estados, onde as constelações são reconhecidas pelo poder público a partir da pedagogia sistêmica, que ela pode ser vivenciada, aplicada na escola. Também num outro espaço de trabalho, que eu já citei em outras falas minhas, que é a constelação, a visão sistêmica, o direito sistêmico. É bem conhecido no sistema judiciário brasileiro, né, principalmente, onde as constelações elas estão a serviço daquele movimento familiar, da guarda de família, de um juiz, quando ele vai fazer alguma audiência familiar ou até um julgamento, ele pode usufruir desse movimento das constelações. Da mesma forma, o Ministério da Saúde brasileiro reconheceu, em portaria também, que a constelação ela é uma terapia complementar à medicina. Então, quando a gente fala, né, na constelação nesse ponto profissional, a gente vai falar de uma filosofia a serviço de todas essas outras profissões. Na minha experiência, de também ser professora, de também ser formadora de profissionais que querem conhecer esse movimento das constelações e usufruir na sua própria vida, ela está como uma filosofia, né? A pessoa não necessariamente ela vai ser um constelador, ela vai trabalhar com aquele movimento específico de fazer uma constelação, por exemplo, um advogado. Mas ele sendo conhecedor dessa filosofia, ele pode olhar aquele cliente que chega até ele, vamos usar um exemplo na parte do direito, quando chega uma família que tem uma questão de herança para resolver. E essa questão de herança há muitos anos não se resolve. Está na mesa de um juiz, e eu já tenho exemplos disso bem práticos, né? De pessoas que um inventário ficou 20 anos para ser resolvido. Nesse momento, a lei, por mais que ela queira resolver aquela questão, ela não ajuda. E o que se observou a partir das constelações? Que ali tem uma dinâmica familiar, aonde tem algo que não está sendo visto. E quando uma constelação pode ser feita até por o próprio advogado, numa conversa,
não precisa colocar no campo, vamos chamar assim, da constelação. Mas ele pode, através desse conhecimento das constelações e através de uma pergunta, levar aquelas pessoas envolvidas nesse procedimento de inventário tomar uma consciência. E nesse ponto, essa visão ela vem auxiliar nessa parte. Na vara de família, da mesma forma, né? Quando tem um casal que vai fazer um movimento de guarda com os filhos, né? E aquela pessoa que vai mediar essa reunião, não necessariamente ela vai fazer uma constelação, mas ela pode estabelecer um diálogo sistêmico com esses pais. O que eu tenho observado é que muitas vezes, principalmente aquela mulher que estava sozinha criando os filhos e tinha uma consciência que aquele homem não servia para ser alguém para ajudar aqui o pai no caso, muda a sua consciência e percebe que aquele homem é muito importante como ajudador, como pai, porque ela mesma escolheu aquele homem para ser o pai dos filhos dela. Então a parte das constelações, elas podem ser vistas não como substituto da profissão do direito, da medicina, mas ela vai ajudar aquele profissional a compreender qual é o lugar dele na atitude de ser profissional. Um exemplo aqui na educação. Num trabalho que eu fazia numa escola, uma professora sempre se queixava. Eu me sinto muito cansada como professora, eu me sinto muito estafada, eu penso em desistir. Mas eu sou concursada, eu gosto de estar na escola, é minha profissão, mas eu me sinto muito cansada. Numa constelação, ela se revela e sempre representa a mãe. Qual é a leitura sistêmica dessa professora? Ela estava se colocando para além do profissional que ela estava lá para cumprir. Uma professora é muito diferente de uma mãe. Mãe é aquela pessoa que dá a luz e tem uma responsabilidade específica com a filha. Professor é um profissional que está lá para educar dentro de um sistema educacional. É nesse ponto que eu chamo a atenção, que é o serviço das constelações. Aquele recado para aquela professora foi fundamental para que ela pudesse refazer as suas ações como professora, deixar de atender os alunos. Ela dizia, nossa, eles me ligam de noite, de manhã, meio-dia, não tenho final de semana. Mas porque ela mesma se colocava naquela situação. Quando ela participou da constelação, ela percebeu, nossa, eu me coloco como mãe de todos os meus alunos. E uma professora ser mãe de todos os alunos é muito pesado. Então, quando uma constelação traz essa ideia de ordem, aqui eu sou professor e não sou mãe. Aqui eu sou diretor, não sou professor e não sou pai. Qual é a minha função como diretor? No judiciário é muito interessante a gente observar também que todos os casos que chegam para um advogado têm a ver com aquele sistema daquele advogado. E assim é com todos os outros profissionais. Tudo que chega na frente de um profissional tem a ver com um desafio sistêmico daquele profissional. Quando o Bert percebeu isso e trouxe isso para dentro deste universo, as constelações ficaram a serviço, como uma filosofia para a humanidade. Dentro da parte do Ministério da Educação, né, todos os estados e municípios podem agregar nos seus projetos pedagógicos a pedagogia sistêmica, que ela é ancorada, né, ela foi criada não pelo Bert Hellinger, mas pela Angélica Olvera, que é uma mulher mexicana que estudou, né, se debruçou junto com o Bert Hellinger a olhar esse campo da educação, que é fundamental, né? Olhar para a escola, para esse lugar onde existem dois campos, né? O campo da família de origem e o campo do mundo da escola, onde tem uma hierarquia, né? A direção,
a parte pedagógica e os trabalhadores de educação, os professores. E quando é que um profissional está em ordem? O Bert escreveu um livro em específico, que é as ordens da ajuda. O que ele chamou de ajuda? Todo profissional é um ajudante, todo profissional está a serviço. E quando é que ele está em ordem? Quando ele está em ordem primeiro com o seu sistema, com a sua vida, e quando ele reconhece que aquele que chega para ter o seu trabalho, né, vem buscar a sua força de trabalho, vem usufruir da sua força de trabalho, é reconhecido que também tem um sistema atrás dele, e esse profissional pode dizer assim: eu te reconheço que você já tem quem cuide de você, mas aqui eu estou a serviço dessa parte específica desse serviço que na tua geração eu estou para resolver e decidir como resolver, me colocar a serviço. Então, se a gente for olhar desta forma, as constelações elas ajudam nessa revelação do lugar de cada pessoa e do propósito que cada pessoa traz consigo para o mundo. No curso que eu ministro, eu percebo que as pessoas chegam muito, vamos chamar assim, entre aspas, perdidos naquilo que querem fazer, naquilo que estão no mundo para fazer. O propósito ele vai revelar: eu vim, eu quero, eu gosto, eu tenho prazer e eu tenho força nisso. Mas quando a pessoa se desliga e por algum motivo de necessidade faz um concurso que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ela gosta de fazer, ela está lá porque ela precisa do dinheiro para sobreviver. O que acontece com uma pessoa assim? Geralmente é uma pessoa que não vai ser uma boa ajudadora, vai estar fora do lugar, vai cumprir um horário, mas não vai estar a serviço da vida. Se essa pessoa chega numa constelação, a primeira consciência que ela vai ter vai ser esta: eu estou fora do meu lugar. E nas minhas observações é o que mais tem na humanidade atual: pessoas que estão deslocadas do seu propósito de vida e estão em qualquer profissão. Então a constelação, quando ela chega no sistema educacional, chegou no sistema judiciário e está dentro das terapias, ela está ali como um campo a ajudar para que aquela pessoa que esteja numa empresa, por exemplo, e ele tem uma equipe que a equipe não funciona, tem relações complicadas, o próprio grupo não desenvolve as suas tarefas. Uma constelação revela tanto para a chefia, que é a pessoa que tem, vamos chamar assim, autoridade para chamar uma constelação, quanto para todos os membros. Eu estou aqui no lugar e querendo dizer para o meu chefe como ele deve coordenar a equipe. E eu não me coloco no meu lugar, então eu não cumpro o meu trabalho, eu não cumpro os meus dias, eu não me sinto feliz aqui. A constelação, ela auxilia nesse ponto, assim, de que as pessoas se vejam e possam se orientar, assim como a constelação empresarial também.